gravação, tá? Sim, já tá. Tá tudo tranquilo? Fique esperto aí, vocês, nas notas, viu? Porque, de repente, numa mudança de sistema aí, pode dar algum tipo de problema de nota. Porque ontem eu identifiquei algumas notas né, que numa migração eu tive que lançar 15 notas dessa sala aqui, de novo. Inclusive da Rayana, tua, da Thalita. Tive que lançar. Eu entrei e tinha na sala de vocês, estava zerado 15 notas. Eu acho que numa migração, né? Então, vocês acompanhem junto aí comigo também, não, né? Não fica achando. Eu sempre olho quando eu suportar, assim, às vezes. Não, tem que olhar, olha, quase que diariamente, aconselho, né? Não que seja problemas no sistema, mas sim, de repente, numa migração de banco de dados, né? Numa configuração de software, de hardware, de segurança, pode ter alguma interferência ali, né? Uhum. Então, acompanhe. Ontem eu lancei 1000 pontos para vocês de novo dessa disciplina aqui, que eu já tinha lançado e não constava mais. Ah, não deve aparecer ainda, porque ainda, como é retificação, a, a, a Eugênia precisa aprovar, né? Que a nota, metade da sala já tinha nota. Né? E, aí, e a turma que está mais adiantada no curso de engenharia civil são vocês. Então, eu percebo, né? Corre, se a turma estou lançando, a turma da Thalita eu estou lançando, da Ingrid, então eu sei, né? E ontem. Nisso aí o Tia nem colocou a nota ainda. Tá dela. Hã? Ela nem colocou a nota da prova dela ainda. Deve estar sobrecarregada, né? Deve estar sobrecarregada. Mas eu todo dia eu faço um pente fino na nota de todos vocês. Todo dia. Todo dia. Eu pego 15, 20 minutos e jum. Por quê? Para ver se não some algum, desapareceu por algum motivo técnico, né? Alguma nota. Porque daí sobra, né, para a gente, né? Uhum. O culpado é sempre o professor, né? Vai ficar saindo nos relatórios que a gente não lançou a nota, né? Mas faz parte. Então vamos. Pessoal, voltando a. Hã? Professor, bom dia. Só uma dúvida. Sobre a prova de fenômeno de transporte, sobre a questão 5, o senhor vai desconsiderar ela? Desconsiderou, no caso, ou não? Porque saiu igual, né? Eu preciso somar um, então. Sim. Eu fiz um programinha automático, né? Codei um programa que lança automaticamente. Mas vou corrigir, sim, com certeza. Tá bom, obrigada. Então, conte um ponto a mais aí. E vamos lá. Aí, lembrando aí, pessoal, essa questão aqui do desafio nota máxima, né? Que já está disponível para vocês aí. Que vocês têm que fazer essa semana aí. Eu já falei ontem disso? Não, né? Hein, Rayana? Não falou, mas o senhor mandou essa foto, essa imagem. É verdade. Eu mandei para você diretamente, para alguns aí diretamente também, né? Daí vocês postem no grupo, né? Porque eu não vou. Eu coloquei no Isso grupo. daí eu já faço toda segunda. Porque senão Aqui, ó. Fala, Laerte. Aqui, ó. Esse negócio de nota máxima eu já faço toda segunda para não perder a nota. Uhum. Não, é sempre um pontinho a mais aí, né? Na luta aí, né? Então, além de também adquirir um conhecimento. E se vocês tiverem uma questão, fiz essa questão aqui, mas não estou satisfeito. Vou falar, tira uma foto, manda para mim. Que eu recorro, né? Por que eu estou falando isso? Porque acontece. Eu já recorri agora, na última semana, 3 questões que infelizmente estavam com problema, né? Eu recorri, o aluno ganhou os pontos das questões, porque elas davam uma resposta e, na verdade, era outra. Então, tem dúvida? Mas como é que tá? Tá igual lá? Não estou.
não concordo com essa resposta. Me passa, eu dou uma olhada, e daí você recorre e ganha os pontos, tá? Ok, então. Então vamos seguir hoje. Hoje é uma aula meio... que Deus nos ajude, né? Vamos falar a verdade. Que é método do deslocamento para estrutura, né? Para cálculo de reações, né? Porque a gente sempre lembra que a estrutura hiperestática é quando ela tem mais apoios, né? Por exemplo, você tem uma estrutura hiperestática, né? Tem uma viga assim engastada de um lado e apoiada do outro, né? Você tem um carregamento lá, P. Então, essa viga ela tem mais apoios do que é necessário, né? Ela tem mais apoios que necessário, porque ela tem uma reação aqui, outra reação aqui, outro momento aqui, uma reação aqui e a outra reação aqui de apoio, né? Então, nós temos 5 incógnitas. E as nossas equações de estabilidade são 3 incógnitas. Somatória das forças em x igual a 0, somatória das forças em y igual a 0 e somatória dos, Laerte, dos momentos igual a 0. Momentos. Oh, garoto, é isso aí. Então, você tem 3 equações e 5 incógnitas. E aí, então, tem a disciplina estruturas hiperestáticas, que é para fazer esses cálculos aqui, né? Que 90% da construção civil usa estrutura hiperestática, porque ela é mais econômica, né? Ela tem uma redistribuição de tensões internas que diminui as seções transversais, aumentando a resistência. Então, na construção civil, é 90% hiperestática. Daí tem aquele programinha F2, né? Que vocês, alguns já estão craques aí, né? Que ele já te dá o cálculo direto, mas ele usa esses métodos internamente para fazer os cálculos, tá? Que hoje nós vamos ver, na aula passada nós vimos os métodos das forças que a gente aplicava uma força unitária, e hoje nós vamos ver os métodos dos deslocamentos que aplica um deslocamento unitário. E aí a gente vai calcular os momentos, né, as reações de apoio para a estrutura hiperestática. Quem ainda não sabe, não entrou em contato com o programa F2, né? Eu prefiro, na próxima aula, fazer a gente poderemos fazer um exercício, uma atividade aí, né? Fazer um estúdio aqui entre a gente, com a participação da Rayana, do Alonso, que já, né, eu acho que o Laerte também sabe mexer, a gente, cada um aí, né, entra no sistema e apresenta para todo mundo como é que funciona o F2, que já resolve todas as equações aí, as questões de estrutura hiperestática também. Vamos para a definição, né, do método de deslocamento, né? Sumiu tudo aqui. Né? Então, no método do deslocamentos, né, a gente vai fazer também com uma condição de compatibilidade entre o desmembramento da estrutura hiperestática, né? Nós vamos fazer um desmembramento. Eu queria mudar um pouco a sequência dessa aula, né? Seria uma coisa assim, ó.
Você tem uma estrutura hiperestática. Né? Aqui é apoio fixo, né? E 2 engastes. O que nós vamos fazer para resolver essa estrutura hiperestática? Nós vamos criar uma estrutura hipergeométrica. Nós vamos transformar, né, aqui vai ser o trecho 1, trecho 2 e trecho 3. É só um preâmbulo, tá? Para a gente, né, pegar a ideia da coisa, principalmente. Nós vamos transformar esses trechos em 3 estruturas hiperestáticas. Né? Eu vou desenhar aqui um pouquinho mais abaixo aqui, ó, o trecho 3 aqui. É isso que nós vamos fazer, pessoal. Nós vamos pegar essa estrutura hiperestática, né, transformar em 3 trechos hipergeométricos. Né? 3 trechos assim. Nós vamos dividir em 3 trechos dessa forma. E daí fazer uma compatibilidade de momentos e deslocamentos até atingir uma equação parecida com essa. Né? dn igual a 0. Né? Então, nós vamos pegar, ó, esse beta vai em função, nós vamos ver tudo isso adiantado, dos engastamentos perfeitos, que são esses aqui, os engastamentos perfeitos. Que é tudo tabelado, pessoal. São tabelas, né? Em função do apoio, dos apoios e dos carregamentos, né? E o K, ele trata, essa parte do K, ele trata da parte das deformações. E a deformação, ela está ligada com coeficientes de rigidez. E esses coeficientes de rigidez, nós também vamos buscar em tabelas prontas. São tabelas prontas já, né? Dos coeficientes de rigidez e dos engastes, que é a parte beta aqui, que é o engastamento perfeito. Né? Então, nós vamos pegar esses valores em tabelas, em função dessa divisão que nós vamos fazer da viga hiperestática e montar a equação e achar esses DNs aqui. Vamos montar tantas equações quanto necessárias para achar o DN. Eu vou passar aqui, porque eu estou mudando. Posso até voltar depois. Eu quero aplicar já direto, entendeu? Aqui, vamos chegar aqui, ó. Vamos supor que a gente tenha essa viga hiperestática aqui, né? Temos essa viga, aqui é o engaste perfeito, né? Engastamento. E aqui é o apoio fixo. Com esse carregamento aqui, né? Daí ele está voltando aqui. Ele quer que você determine a rotação no apoio B da viga. Essa viga aqui.
Se a gente carregar aqui, pessoal, o que acontece? Ó? Se a gente carregar essa viga aqui, qual que é a deformação? Aqui é engaste perfeito, então aqui não deforma. Né? Então nós teremos aproximadamente essa deformação aqui. Então você nota que no apoio B vai ter essa inclinação aqui. Né? Essa viga vai... Então, ele quer achar que você determine esse ângulo aqui. Isso que pede o nosso problema e a gente vai resolver pelo método de deslocamentos, tá? O primeiro passo, né, é descobrir a deslocabilidade do ponto A. Você vai lá, no ponto B. Você vai lá no ponto B e marca no sentido horário, no sentido anti-horário, o deslocamento desconhecido que você quer calcular. Vai lá e marca lá. Vamos seguir. Então, o que nós vamos fazer? Ó? Primeiro, transformar, né, a nossa viga em uma situação hipergeométrica. O que é a hipergeométrica? Você vai colocar uma chapa aqui, ó, e transformar esse apoio num engastamento perfeito. Vai transformar tudo em um engastamento perfeito, né? E aplicar e vai determinar esse momento, sempre colocando inicialmente no sentido anti-horário, né? Que é considerado, nesse caso aqui, positivo. Né? E vai aplicar a carga aqui. Ó. Então, com o carregamento original, né? Você transforma, a gente vai chamar isso de hipergeométrica. Estrutura hipergeométrica. Então, você vai estabelecer um trecho, né? É aquele trecho, mais ou menos não, eu fiz isso. Transformei essa viga numa estrutura, né? Com engastes perfeitos, né? 2 engastamentos. Perfeito. Eu pus o quê? Eu pus uma chapa aqui. Pessoal, por que você fez isso, professor? Porque é do método dos deslocamentos. O método do deslocamento pede que se faça, cria-se a situação zero como uma estrutura com engastes perfeitos, uma estrutura hipergeométrica. E daí você aplica aqui um momento, né, relativo ao local que você vai querer ter a inclinação. E esse carregamento aqui a gente vai chamar de caso zero, né? Caso zero. E daí temos o caso, vamos verificar o caso 1, né? Que você vai provocar aqui, ó, um deslocamento unitário na viga, né? Com a aplicação desse momento aqui, ó, né? Com a aplicação desse momento. E aí nós vamos, ó, o que eu tenho que determinar, pessoal? Né? Você lembra que a equação inicial era essa, ó, beta 1,0, né? Mais K1, 1 vezes D1, né, igual a 0. Essa é a equação que eu fiz inicial aqui, ó, que eu já traduzi para o nosso
Tá lá na frente. Essa equação básica, aqui, ó. Aqui, ó. Eu peguei essa equação aqui, ó. O beta é do engastamento perfeito e o K é do coeficiente de rigidez, que está tudo tabela. E aqui é o deslocamento que a gente quer calcular, certo? Então vamos lá. Ó, se quiserem conversar alguma coisa, mas é bom terminar, né? Daí vocês vão ver. Aqui. Então, o beta 10, né? No caso, o 0 é o 0. E o 1 é porque esse apoio 1 aqui, ó. Esse apoio 1 não. Essa condição 1 aqui de rotação. E aqui esse 1 é porque é o caso 1 e também a mesma situação de rotação aqui no caso 1. Então, para a gente achar o beta 10 e o K10, nós temos que consultar a tabela. Então, vamos lá. O caso 10 são questões de momentos de engastamento perfeito. Então, eu vou para o próximo slide para calcular, determinar o beta 10. Ué, cadê a tabela? Aqui, ó. Ué, a tabela não está aqui? Não está ali. Vamos ver se eu acho aqui na frente. Então, vou pegar a tabela aqui, só um instantinho. Acho que está aqui a tabela, sim.
uma tabela maior, né, pessoal? Em cima dá para ver. Então, para o caso, né? Para o caso, estava no slide, hein? Acho que deu problema. Para esse caso aqui, ó, você vai entrar na tabela, você vai identificar que o beta, sumiu aqui o beta, que o beta é um zero, né? E nessa condição aqui, ó, né? Que é o que nós fizemos ali, né? Ó. Com carregamento na metade aqui, ó, que é essa situação aqui, ó, que é a mesma que a nossa, porque nós transformamos aqui em engastamento perfeito, a gente vê que é esse valor aqui, ó. O momento aqui vai ser PL dividido por 8, né? O nosso P, 3 quilonewtons. O nosso L, vocês lembram, vou voltar aqui. 6 mais 6, 12. Ó, 12 aqui, dividido por 8, né? Então, o nosso momento aqui, né? Porque aqui nesse sentido, ó, dá 4,5, né? Fazendo essa continha aqui, certo? E por essa tabela aqui, pessoal, você observa que para esse sentido aqui, está na tabela já. É PL sobre 8, se ele for nesse sentido aqui, ó. Só que o método manda você sempre marcar no sentido anti-horário. Então, se a tabela fala que é positivo assim, e você colocou assim, então você vai ter que colocar que ele é negativo. Então, o nosso beta zero vale menos 4,5, porque dos dois lados é a mesma coisa, né? PL dividido por 8. Tá? PL por 8, PL, ó, P3, L12 dividido por 8. Como ali no sentido horário é positivo e o método manda marcar sempre no sentido anti-horário, é negativo, então dá menos 4,5 quilonewton vezes metro, que é a unidade de momento. Então, esse valor aqui é o nosso beta 1,0. E aí nós temos essa outra situação aqui, então achamos já, ó, voltando. Então aqui nós já encontramos, ó, o beta 1,0 nós já determinamos, né? E agora vamos determinar o K10, né? Que é a rotação unitária com esse carregamento aqui. Vamos lá. Que ele depende, essa deformação depende só da rigidez, tá, pessoal? A deformação depende da constituição geométrica da viga e do material, que é o produto de rigidez, que é E vezes I. Então, vamos encontrar aqui, ó, qual que é a nossa situação. Você vê que aqui é um engastamento perfeito, essa deformada aqui, e aqui nesse apoio fixo é assim. Então, vamos procurar na tabela. Ó. Não tá vendo aqui, ó, linear. Nós queremos rotação.
Ó, então você acha aqui, ó. Então você identificou aqui, ó. Na tabela. É uma tabela isso, tá? De coeficientes de rigidez. Então você achou que o momento aqui, que o K é esse aqui, ó. Né? Então esse daqui, ó, esse momento aqui, K, é esse coeficiente aqui. Então vamos colocar lá. Do lado de cá, né? Deixa eu tirar isso aqui daqui. Porque tem os dois lados, né? Vocês viram na tabela aqui, né? Você vê que tem momento dos dois lados, né? Desse lado aqui e desse lado aqui. Então, calculando desse lado aqui, é 2EI sobre L. O EI foi dado, né? Foi dado pelo problema, pelo título aqui, ó. Daí 2EI, né? 2, 10 a quinta. O L são 12 metros, né? Fazendo a conta, você vai achar esse valor aqui, ó. Agora, para esse lado aqui, ó, da tabela, ó. Agora vamos usar esse lado aqui da tabela. 4EI sobre L. 4EI sobre L. É 4 vezes 10 a quinta dividido por 12. Né? Então, é esse valor aqui. E esse lado daqui, que é o nosso K11. Tá? Então, nós vamos montar agora, já pegamos tanto o beta 10 quanto o K11. Agora vamos montar o equilíbrio, né? A equação de equilíbrio, que é determinado pelo método de deslocamento, que é essa daqui. Então, beta 10 vale 4,5, o K1 vale 3,33 vezes 10 a menos 4, vezes o D1. Você isola, então você acha que o deslocamento naquele apoio B deu 1,35 vezes 10 a menos 4 radianos, porque todos os cálculos são feitos em radianos. Tá? Aqui uma observação, como o D1 deu positivo, isso significa que o giro tem o mesmo sentido do giro unitário aplicado em B. Aqui. Nós demos esse giro aqui, né? Unitário aplicado em B, que deu essa deformação aqui. Ó. Esse é o giro que nós demos unitário aqui. Então, se deu positivo, é porque realmente nós teremos esse giro aqui aplicado nesse mesmo sentido. Deixa eu aparecer vocês aqui, que eu não estou... vendo. E aí, pessoal? O Rayane, é mais fácil o F2, né? Com certeza. Eu também admito que na hora que a gente tem que ter muita atenção, né? Na hora de fazer a atividade aí. Olha, me acertei aqui, né? Sim. Então,
Então, a gente sempre... O procedimento... Deixa eu mostrar aqui. Porque daí a gente vai ver em viga, em pórtico, em treliça, né? O procedimento, pessoal... A fórmula vai ser sempre essa, ó. Beta I zero mais K I J vezes dN igual a zero. Daí é uma questão de a gente transformar a estrutura em estrutura hipergeométrica. E daí aplicar os deslocamentos unitários, né? Como eu disse, né? Então você vai lá, você tem uma viga assim. Aqui é uma viga contínua, né? Hiperestática. Então, a primeira coisa é transformar ela em uma estrutura hipergeométrica com engastamentos perfeitos, né? Então, você vai pegar e colocar uma chapa aqui, ó. Soldar, como se soldasse uma chapa aí já, né? E transformar isso daqui em trechos hiperestáticos. Né? Se tiver os carregamentos aqui, por exemplo, distribuídos, né? Mantém aqui para o caso do beta. Para o caso do beta, você vai manter os carregamentos distribuídos para o caso zero, que é achar o beta, que são os esforços externos, tanto momento como força, com a viga hiperestática, hipergeométrica, e na tabela, naquela tabela de cálculo de reações, né? Que é uma outra, que é aquela tabela. E depois você vai dividir, isso para achar o beta. E depois nós vamos dividir isso assim, ó, aplicando o momento, né, com o giro aqui, ó, com o deformado unitário aqui, né? O caso é aqui, né? Ah, não, aqui, ó, para cima, né? Ó. E vai identificar na tabela, né? Giro unitário, e daí vai numa outra tabela para achar os Ks. Tá? Minha ideia é montar um exercício pronto e mandar para vocês olharem, né? Eu já tenho até ele pronto e posso mandar para vocês. Mas agora vamos dar seguimento, por exemplo, como é que a gente vai fazer com pórtico? Né? Como é que a gente vai fazer o método de deslocamento de pórtico? Você quer saber, por exemplo, a rota, acho que até faz esse cálculo aqui. Está até feito já. Tá? Ah, não, ele só dá um trechinho na apostila. Então, quer saber o deslocamento no ponto B. Quer saber o deslocamento no ponto B. Então, você vai lá, é como se colocasse, para fazer o primeiro cálculo, é como se colocasse uma chapa que impedisse o movimento. Né? Certo? E
depois, você vai permitir os deslocamentos em cada direção. Bom, você vai fazer, por exemplo, você vai pôr um apoio, os apoios aqui, né? Um móvel aqui, e permitir esse deslocamento aqui, ó, unitário. E depois você vai pegar e analisar cada trecho da barra. Depois você vai colocar esse carregamento aqui, ó. Vamos fazer, vai. Então, vamos analisar aqui, pessoal, que nós vamos permitir no ponto B, né? No ponto B, nós vamos permitir esse deslocamento unitário aqui, ó, né? Uma força aqui que vai dar essa deformação nessa barra vertical aqui do pórtico, né? Nesse elemento do pórtico, e vai dar uma deformação unitária aqui. Tá? Com relação apenas a essa deformação unitária. Quanto vai ser o K11? Que seria esse esforço provocando essa deformação unitária. Nós vamos ver, consultar a tabela. Ó, a tabela, né? Ó, para a barra BC. A barra BC é essa daqui, ó. Então, o que o K11 está provocando nessa barra, engenheiro? Uma compressão. Ó, não está comprimindo? Né? Pessoal, dá para entender tranquilo. Essa barra, nós temos essa barra aqui, ó. O palmeirense Laerte em verde, ó. Tem essa barra BC. O que o K11 está fazendo nessa barra? Comprimindo e provocando essa deformação de unitária 1. Então, daí eu vou lá na tabela. Né? Na tabela tem essa daqui, ó. Tem essa formação da estrutura, ó, compressão, né? Com deslocamento 1. Quanto é? EA sobre L. Então, só, qual que é o comprimento da barra BC? É 6. O E é o módulo de elasticidade. O A é a área da seção transversal dessa barra. Então, o K1 vai ser, né, essa força aqui, ó, esse fator força aqui. É EA sobre L. Né? Voltando lá, EA sobre L. Só que daí nós temos essa deformada na barra AB. Pô, então vamos procurar na tabela lá. Na tabela você vê, ó, aqui é um engastamento, aqui teve essa deformação porque é um apoio móvel. Lá você vai achar essa daqui, ó. Né? A barra AC vai o quê? Aqui é o engastamento ou a deformação, ó. Aqui, unitária. Só que aqui ela tá, na tabela ela está deitada. E para a gente aqui ela está de pé. Né? Então, quanto vai valer a ela aqui? Ó? Vai valer, né? Aqui, ó, 6EI sobre L ao quadrado. Né? Certo? 6EI sobre L ao quadrado. Opa. 6EI. Ah, desculpa, pessoal. Estamos falando de força agora. Ó. Ó, força está aqui. Ó. Opa. Né?
São dessa força aqui, não de momento. Tem esse momento em seguida, tá? 12EI sobre L ao cubo. Então, volta lá. Ó, 12EI, qual que é o comprimento dela? L ao cubo, 12EI. Então, você já achou o K1. Esse fator K1. Certo? É só tabela, pessoal. Agora, o que esse K21, pessoal, interfere, né, nesse deslocamento 1? Nada. Porque ele dá é um fator aqui de força aqui que não interfere em nada. Então, ele é zero. Né? Agora, vamos ver aqui o K31, que é o momento. Né? Que é o momento. Então, quando você tem essa situação, vamos ver para a barra, né? Para a barra BC. Você tem ela ali, você aplica o momento aqui, está engastado, ela não provoca absolutamente nada, né? Porque esse apoio não permite que ela gire. Né? Certo? Então, é zero. E agora vamos ver para a barra AB, para essa barra aqui. Ó. Então, a gente vai voltar lá, vamos lá na tabela, que é aquilo que eu falei. Ó, né? Para esse deslocamento unitário, você vai ter esse valor aqui. Que é 6EI L ao quadrado, que é o comprimento aqui ao quadrado. E achamos aí o K31. Só estamos praticando consultar a tabela, tá? Certo? Aí a tabela, são tabelas. Em algum momento eu pus a tabela aqui, né? Aqui, essa é uma tabela, é aquela tabela lá, né? Que são os deslocamentos, pessoal. O deslocamento de uma estrutura, ela só depende do coeficiente de rigidez. E no método do deslocamentos, é essa tabela aqui, ó, em várias situações. Ó. E daí você tem que identificar aqui qual situação que a barra está submetida. Né? E sempre lembrando que daí nós vamos aplicar aqui, ó, beta I zero mais K I J vezes o dN igual a zero. Né? Essa fórmula fundamental do método do deslocamento. Então, no caso de pórticos, a gente sempre vai fazer assim. Ó. A gente vai provocar um deslocamento unitário para resolver nas três direções, tá? Nas três direções. Eu peguei, nesse caso, horizontal, só para exemplificar. Mas daí eu vou pegar a deformação aqui também, unitária, e vou pegar também o giro, né? Um giro que vai dar uma deformação unitária aqui. E aí vamos montar mais um sistema de equação e resolver. Tá? Vamos ver o que tem mais para frente. Então, uma vez determinados os deslocamentos nos nós, né?
se a gente achou, você lembra que a gente achou naquela barra assim, ó, aquela viga, nós achamos o deslocamento aqui em radianos. Uma vez que a gente acha esses deslocamentos, nós podemos encontrar os momentos nas extremidades de cada barra, utilizando essa superposição aqui. E daí você faz o quê? Calcula o momento nessa para cá, o momento aqui, o momento ali. O que nós estamos fazendo? Nós estamos diminuindo as incógnitas para poder daí usar aquele somatória das forças igual a x igual a zero, somatórias das forças igual a y a zero, somatória dos momentos igual a zero. Nós estamos encontrando os momentos em cada situação para depois permitir que a gente calcule os demais esforços, né? Que é o que está internamente no programa lá do F2. Aqui, ó. Então, aqui, pessoal. Daí eu quero saber, você lembra que nós achamos aqui, ó, pessoal, a deformação, aquela deformação, aquela rotação, aquela deformação por rotação no apoio aqui, que deu alguma coisa assim, ó, vou desenhar aqui. Vem aqui, né? Vocês lembram da deformada, né? Aqui gira porque é um apoio fixo. E aqui não gira porque o engastamento não permite o giro. Então, o giro sempre no engastamento é zero. Tá? O giro sempre no engastamento é zero. E aqui já tem esse giro. Então, vamos calcular o momento em A. Né? Por essa, vamos usar essa forma aqui, ó, pessoal. Vamos usar essa equação aqui. Tá claro. Então, vai ser o momento na situação 0 mais o momento na situação 1 vezes o deslocamento em 1, certo? Então, montei a equação aqui, ó. O momento aqui, ó, vai ser o quê? O momento AB em B em A na situação 0, mais o momento em A na situação 1, né? Que é essa situação aqui, vezes o deslocamento D1 que a gente encontrou. Né? Quanto deu? Isso daqui nós calculamos ali atrás, tá? Isso é uma cópia. Essa parte aqui, ó, eu copiei do que nós já fizemos para achar aquela rotação ali, ó. E lá de trás, eu posso voltar lá também, não tem problema. Então, vamos lá. O momento AB na situação 0, nós achamos que era 4,5, que é aquela fórmula daquela tabela lá, que eu até não tinha lá, né? Que sumiu aí da minha apresentação. E daí, achamos o em B, que era menos porque estava contrário da tabela, tá? E era aqui o beta 1,0. Tá? Então, vamos lá. Então, na situação 0, momento AB, aqui, ó, deu 4,5. Então, vou lá e coloco 4,5. Mais um momento AB na situação 1, né, que nós calculamos lá, que deu 1,67 vezes 10 a quarta. Né? Acho que está faltando 10 a quarta aqui, né?
É isso? É. Então, aqui é 10 à quarta. Então, vezes o D1. Esse é o, pessoal, é meio abstrato, pessoal. Vou abrir, não, é uma coisa abstrata, é um método abstrato. Tem que fazer ele, tem que seguir a sequência dele, que eu vou passar uma sequência depois para vocês. Então, quanto deu a deformação? Deu 1,35 vezes 10 a menos 4 radianos. Então, você vai lá e coloca o valor aqui. Na hora que você resolve essa equação, o resultado do momento em A deu esse. E daí você vai lá, você quer saber o momento em B. Engenheira Rayana, engenheiro Dionísio, engenheiros em geral. Qual é o momento que atua num apoio, né, fixo ou móvel? Qual é o momento? Você tem esse carregamento aqui. Qual é o momento aqui em A? O momento em A, no carregamento, no apoio móvel, o fixo é sempre zero, porque ela deforma, ela gira. Ela permite o giro. Fala, Alex, zero. Né? É zero, porque ela permite o giro. Aonde aparece momento no apoio é no engastamento perfeito. E na hora que a deformada é diferente. A deformada é essa. Recordando conceitos. A reformada é essa daqui. Tá? Então aqui aparece o momento, né? Porque não deixa girar aqui. Aqui aparece, não tem momento porque a viga gira. Né? Então, teoricamente falando, se eu calcular um momento em B, vai ter que dar zero. Então, vamos ver se o método do deslocamento está certo. Qual é o momento em B na situação zero? Vamos lá. Aqui, ó. O momento em B que nós calculamos na situação zero é menos 4,5. Então, aqui eu vou pôr menos 4,5. Qual é o momento em B na situação 1? Vamos lá lembrar. Ó, em B, na situação 1, é 3,33 vezes 10 à quarta, que está aqui. Ó. Qual é o deslocamento D1, pessoal? Aqui, ó, D1. Está aqui, ó. E na hora que você faz essa conta, o momento dá zero, que é aquilo que a gente já... Só estamos confirmando, né? Que é o caso do momento zero. Né? Certo? Achamos momentos aí. Você vê que é uma viga, você entendeu? Vocês entenderam o que nós estamos fazendo? Nós temos uma viga hiperestática, que não dá para resolver ela pelas equações da estabilidade da construção, que é a somatória das forças em x, somatória das forças em y e momento igual a zero, não dá para resolver. Então, um método dos deslocamentos resolve essa situação. Então, nós aí conseguimos achar, ó, o momento em A, né, que deu esse valor aqui, e concluímos que o momento em B é zero. Mas falta a gente calcular o quê? As outras reações, né? Certo?
que é essa condição aqui, né? Tá, não está desenhado, mas eu vou desenhar aqui, ó. Então, a gente tem essa condição aqui, ó. Espera aí. Nós temos essa condição aqui, ó. Tem a viga aqui, né? Tem o carregamento aqui, está muito da mesma cor. Nós temos aquela viguinha aqui. Eu vou desenhar ela de novo aqui, porque eu quero, não precisa ter pressa. Então, nós não temos ela aqui, ó, aquela viguinha lá, não é assim? E tem 3 toneladas aqui, 3, nossa, quilonewtons aqui. Então, eu queria determinar as reações de apoio. Pela equações de equilíbrio estático, não dá. Então, nós usamos o quê? O método dos deslocamentos. Tá? Então, agora eu vou desenhar o diagrama do corpo livre dela. Essa aqui não tem um apoio, então ela vai ter essa força aqui, né? E vai ter essa força aqui que vai ser zero, porque não tem nenhum carregamento horizontal. Né? Vai ser zero. Então, aqui é o B, né? Vou chamar aqui de BY, né? Que é a direção vertical. E aqui vai ter o quê, pessoal? Vai ter aquele momento aplicado aqui que nós já calculamos, que deu valor de 6,75. Quilonewton vezes metro. E tem também aqui o outro apoio aqui, ó. Né? Porque não é um apoio, tem aqui o AY, que também é na vertical. Né? Lembrando que o X é para lá, o Y é para cá. Certo? Então, vamos lá calcular. Né? Então, o Y na vertical está aqui. Então, agora eu vou calcular o somatório, vou usar aquelas equações. Ó. Y igual a zero, somatória dos momentos igual a zero. Aí eu vou usar isso daí. Somatória em X não tem, né? Aqui você teria também outra reação, aqui é HB, né? HA, então é zero. Os Hs é zero, são zero. Carregamento na horizontal é zero. A somatória em Y vai ser o quê, pessoal? Né? Aqui tem o carregamento de 3 também, engenheiro. Né? Então, a somatória em Y vai ser o quê? AY mais, ó, AY mais BY é igual a 3 que está descendo. E a somatória dos momentos, eu vou fazer somatória dos momentos no ponto A, igual a zero. Quem está no ponto A? Ó, vou fazer aqui, ó, vou adotar aqui, seguir a apostila, né? Ela fala, na apostila ele adota para essa situação que no sentido anti-horário é o positivo, vou seguir, né? Para não confundir um pouquinho. Então, qual é o momento que está agindo aqui? 6,75. O que mais está agindo? Ó, 3 aqui no meio está na metade, não está? A metade aqui são 6 metros. No sentido horário, que é contrário à nossa convenção. Então, vai ser menos 3, a força vezes a distância, que é 6. Ó,
E tem agora o BY, que está no sentido anti-horário, que coincide com a nossa convenção como positivo. BY vezes 12 igual a zero. Da onde a gente conclui, fazendo as contas, que BY é igual a 0,94 kN. Que está aqui em cima feito, dinheiro. São 9,13. E daí, como você achou o BY, você vem nessa fórmula aqui, ó, que é essa daqui, né? O BY é o 0,94, você chega que o AY deu isso daqui. Então, nós conseguimos, pelo método do deslocamento, calcular as reações de apoio, né, dessa viga aí hiperestática. O que acharam, engenheiros? Laerte, o que achou? Bem. Querem que faça de novo essa atividade? Já? Desde o começo? Devagarzinho? Rayana, quer que faça ou não? Não, conforme a gente vai fazendo nas aulas, a gente vai pegando o jeito de fazer. Se quiser, eu posso fazer de professor, novo. isso é treino, né? Tem que pegar a treino. tabela também. É treino. Se quiser, né? Se a gente fizer agora, se quer que faça de novo, eu faço de novo. Se vocês não quiserem, estou aqui à disposição. O importante é entender o que está acontecendo, né? O que a gente faz? A gente tem... Oi, fala. Quem ia falar? Rayana? Não, eu falei já. Ela já falou? Já. Porque o método é um método aqui, a gente está conhecendo, porque a gente, como engenheiro, tem que saber como é que faz. Porque hoje em dia já tem os programas, né? Imagina se a pessoa vai calcular uma viga, vai fazer isso. Imagina. Dá um ano, o cara não terminou o prédio ainda, né? Então, hoje tem os programas como o F2 que calcula já para a gente essas reações de apoio que eu gostaria que vamos fazer ele a próxima aula. Só vai ser F2 a próxima aula, né? Gostaria que quem se desse para colaborar de alguma forma, quem já conhece bem o programa, né? Tem alguns que conhecem bem, como a Rayana, quanto o Dionísio, quanto o Alonso, que não veio na aula hoje, o Laerte também conhece, né? Já viram o programa. A gente usar esse programa na próxima aula. Mas é importante ter esse conhecimento do método dos nós, né? Você tem a viga hiperestática, não consegue calcular pela física, pelas fórmulas tradicionais de equilíbrio de um corpo. Então, você usa o método dos deslocamentos unitários e aí você vê que a gente chega lá. E você vê que, né, que dá certo, porque até o momento em B, que é um apoio fixo, que o momento tem que ser zero, porque ele não absorve um momento, ele deforma, onde tem um apoio simples, né? Ele deforma a viga, né? No apoio no engastamento, né? Que geralmente é no encontro de um pilar, né? Se tem um pilar aqui, né? Desce uma coluna de um prédio lá. Na hora que ele encontra uma viga aqui, nós temos aqui muito próximo ao engastamento perfeito, ao engaste, né? Então, você tem que fazer considerações aqui, e a norma de concreto, ela já informa, né, de concreto armado, para ter um momento muito próximo do engaste perfeito aí. E daí, isso já leva, a gente até compara usando o F2, né, para achar isso daí, tá?
Agora, se quiserem, eu posso fazer. Se quiser, senão a gente pode fazer uma revisão na próxima aula, porque se eu falar mais que isso hoje, né, vai dar uma... a coisa precisaria melhorar, não dá problema, né? Que deixa eu só mostrar, então, que a fórmula básica no método do deslocamento, eu vou repetir, né? Mais K e J. Uma hora eu uso N, em outro lugar que eu dou aula eu uso D. Então vamos usar sempre o mesmo, né? Vezes dn igual a zero. É uma equação que você vai estabelecer. O beta é tabela 1, em função dos engastamentos, que a gente transforma todos os apoios em engastes perfeitos, daí você vai entrar nessa tabela. E o K é uma outra tabela que é em função da deformação, né? É outra tabela, vamos tabela 1, tabela 2, que é em função da rigidez, né? Em função dos deslocamentos unitários que a gente vai estabelecer, né? Em função dos deslocamentos que a gente vai estabelecer. E o dn são as deformações que a gente depois joga naquela equação de momento, né? Acha os momentos e as forças, né? E aqui se a gente aplica o deslocamento unitário, né? A deformação unitária. Em resumo, é isso daqui, né? Mas precisamos praticar, né? De repente, a gente mexe no F2 na próxima aula e também faz mais um exercício completinho de novo também. Certo, pessoal? Se alguém não tem alguma dúvida... Certo, professor. De boa. Por hoje seria só. Tranquilo. Tranquilo, senhores? Também faltou muita gente nessa aula. Não, tá faltando. O pessoal foi bem na prova, né? Tá de ressaca. Ô, professor, o Marcelo Teixeira, ele fez a prova? O senhor sabe me dizer? Não sei se o Dionísio tem notícias dele também, porque ele não mandou mensagem no grupo e faz uns dias que ele não se manifestou assim no grupo, nem nada. Não, eu não sei. Realmente eu não lembro dele, não. Posso até dar uma olhada aqui, ó. Bom dia, professor. Bom dia a todos aí. Eu falei com ele. Ele disse que estava fazendo, sim, fazendo a prova, sim. Ah, é? É porque ele sumiu do grupo, tudo. Geralmente, quando a gente manda bom dia no grupo, ele é o primeiro a responder, né? Quando ele participa da aula, ou quando ele acorda cedo. Ele sempre manda alguma coisa no grupo. Vamos ver aqui, ó. Ah, não pode abrir isso aqui. Tá, fez, sim. Fez a prova, sim. Marcelo Teixeira de Moraes, né? Isso. Então tá bom. Tá. É isso que é amiga, hein? Caramba, eu queria ter amiga assim, hein? A Ana é top, né, professor? Hã? Amizade é A amizade. Ana ajuda a gente aí. Aham. Então, vá. Então, pessoal, então por hoje seria só. Se alguém quiser mais alguma coisa, eu vou encerrar a gravação aqui e eu continuo mais uns minutos aqui online.